continuidade à disciplina Fisiologia Veterinária Básica, falando sobre o sistema endócrino. Nós vamos, neste momento, falar agora sobre os sistemas não dependentes do eixo hipotalâmico hipofisário, assim como sobre os sistemas transitórios. Como sistema não dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, nós vamos ter todos aqueles que não necessitam, consequentemente, do hipotálamo e da hipófise para funcionarem. Nesse sentido, podemos citar vários hormônios, como a insulina, o glucagon, a calcitonina, o calcitriol, o PTH, que são hormônios que já estamos citando, que já estamos comentando desde o início da nossa disciplina. Então, a gente não vai ter, nesse caso, nenhum controle do hipotálamo e da hipófise sobre a secreção e a atuação desses hormônios. No metabolismo energético, nós temos como hormônios constituintes do sistema não dependente do eixo hipotálamico hipofisário todos os hormônios pancreáticos, a insulina, o glucagon, a somatostatina e o polipeptídeo pancreático. Uma vez que esses são secretados e suas funções são determinadas não por outros hormônios de origem hipotalâmica ou hipofisária, mas sim por fatores metabólicos principalmente, assim como interações entre hormônios, como a insulina com o glucagon com a insulina, corticoides, glicocorticoides, como nós vamos ver posteriormente, mas não atuações estritas de hipotálamo e de hipófise. O controle da síntese e secreção dessa categoria hormonal, dos hormônios pancreáticos, ela está envolvida a fatores nervosos, endócrinos e metabólicos principalmente. Então, o principal estímulo ou inibição à síntese e secreção desses hormônios são as concentrações de carboidratos, lipídios e proteínas, não tendo, como já dito, nenhum envolvimento com hormônios hipotalâmicos ou hipofisários. Dessa forma, se tivermos, por exemplo, um aumento da glicose, consequentemente aumentará a insulina e diminuirá a síntese e secreção do glucagon. Havendo, por sua vez, a diminuição da glicose, havendo o aumento da glicose, aumenta a insulina, diminui o glucagon. Havendo, por outro lado, abaixo da glicose, aumenta o glucagon e diminui a insulina. Então, veja que não há envolvimento, como já dito, do hipotálamo e da hipófise. Da mesma forma, se dá para os hormônios reguladores do cálcio e do fósforo, o calcitriol, a calcitonina, o PTH. O que vai regular são a síntese e secreção dos hormônios, ou a não secreção, vão ser os níveis de cálcio e de fósforo sérico, não tendo, mais uma vez, nada a ver com os hormônios hipotalâmicos e hipofisários. Dessa forma, como não há nenhum envolvimento, isso vai justificar o fato deles serem constituintes do sistema independente do hipotálamo e da hipófise, assim como a aldosterona produzida no córtex da adrenal e o peptídeo natriurético atrial, cuja síntese e secreção está relacionada à osmolaridade sanguínea e à concentração de sódio e ou potássio. Nesse caso, a aldosterona e o PNA, eles vão ser secretados a partir do momento que foi identificada essa alteração na osmolaridade e na constituição sanguínea, uma vez que isso é monitorado nos vasos sanguíneos, principalmente na região dos túbulos renais. Ocorre esse monitoramento e também nos túbulos renais onde vai ocorrer a grande atuação da aldosterona e do PNA para que haja
o aumento da reabsorção ou da excreção de água, assim como também do sódio e do potássio. Em relação à aldosterona, ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é ativado quando ocorre diminuição do sódio e ou do potássio e também em situações de hipovolemia, ou seja, diminuição do volume sérico, aumento da concentração sanguínea. Assim, pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona será desencadeada o aumento da reabsorção de sódio e água e o aumento da excreção de potássio e hidrogênio. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado a nível renal, uma vez que a arteríola aferente é responsável pela produção de renina, toda vez que essa situação de baixa de sódio, ou aumento de potássio ou hipovolemia é identificada. Havendo ativação da renina, por sua vez, o angiotensinogênio produzido no fígado é convertido em angiotensina 1 por ação da renina, que ao passar nos vasos sanguíneos, principalmente nos pulmões, onde existe grande concentração da enzima ECA, enzima conversora de angiotensina, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, que é a forma ativa. Essa angiotensina 2, ela atua sistemicamente, causando vasoconstricção, já que na hipovolemia nós teremos a baixa da pressão sanguínea, é necessário que ocorra essa vasoconstricção para que a pressão sanguínea seja elevada e a vida do animal seja conservada. E localmente nos rins, ela causa, em virtude de promover a produção de prostaglandinas específicas nessa região, ela vai promover a vasodilatação local, favorecendo assim a manutenção do ritmo de filtração glomerular adequado para remover os catabólitos, os lixos, orgânicos, manter a função renal. Além de que essa angiotensina 2 vai estimular no córtex da adrenal a produção da aldosterona, que por sua vez atua nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de sódio, que consequentemente arrasta com ele a água, então aumenta a reabsorção de sódio e de água, assim como no caso de elevação das concentrações de potássio, ativa as bombas de sódio e potássio na região basal das células dos túbulos renais, fazendo com que maior concentração de potássio entre nessas células advindas do organismo e sejam trocadas com o sódio juntamente com o hidrogênio, deixando o organismo. Então, elimina o potássio e o hidrogênio, enquanto que reabsorve sódio e água. Em contrapartida, toda vez que ocorre o aumento na concentração de sódio ou associada a isso a hipervolemia, a pressão sanguínea ela vai estar elevada. Isso desencadeia a produção e a secreção do PNA, do peptídeo natriurético atrial, no átrio cardíaco, que vai ter por função o inverso do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se a pressão está alta, então ele causa vasodilatação para manutenção da pressão sanguínea normal ou próxima à normalidade desse animal e aumenta a excreção de água e sódio para diminuir essa pressão sanguínea e essa volemia que está elevada. Isso é possível pelo fato de que o PNA ele inativa a síntese e ele impossibilita a síntese e a atuação da renina. Consequentemente, todo o circuito renina-angiotensina-aldosterona é prejudicado. Então, ele evita que haja reabsorção de água e de sódio, além do que ele atua diretamente nos túbulos, promovendo o aumento da natriurese e diurese, da eliminação de sódio e da eliminação de água via urina. Assim como, já dito, vai promover a vasodilatação para diminuir a pressão sanguínea e manter a vida do animal. Então, veja que ele tem uma função oposta porque a situação que o desencadeia é oposta.
Então, dessa forma, com esses hormônios, o que vai desencadear a sua atividade são as concentrações de sódio, potássio e água. E não nenhuma atuação hormonal hipotalâmica ou hipofisária. O mesmo ocorre com os hormônios gastrointestinais, que são diversos. Então, a gastrina, a secretina, a colicistocinina, elas são secretadas toda vez que o conteúdo alimentar ele chega, né, até o estômago, por exemplo, onde nós vamos ter maior secreção da gastrina nesse suco gástrico, nesse órgão, né? Para que haja a maior secreção no suco gástrico de HCl, de ácido clorídrico, de enzimas e assim promover a digestão. Facilitação da digestão, inclusive ação de outros hormônios, como é o caso da insulina. A secretina e a colicistocinina vão favorecer a secreção dos sucos biliares e do suco pancreático no intestino, para que haja o favorecimento da digestão também. Então, veja que são secretados de acordo com a fase da digestão, com a pressão, com a alteração da osmolaridade no trato digestório, e não por ação de hormônios hipotalâmicos ou hipofisários. Assim como também o peptídeo inibitório gastrointestinal, o peptídeo intestinal vasoativo, a somatostatina, que controla a ação da gastrina, inclusive a mutilina e a neurotensina, que vão controlar grandemente a vascularização do trato gastrointestinal, uma vez que no momento da digestão precisamos ter um aumento da irrigação sanguínea para favorecer a absorção dos nutrientes e também as motilidades relacionadas. Por sua vez, como circuito endócrino transitório, nós temos basicamente aí a placenta. Então, é um órgão que vai ter curta duração, presente apenas nas fêmeas, que tem essa característica de gestar, e que tem uma grande capacidade endócrina, onde a sua função endócrina vai ser basicamente para a manutenção da gestação, também vai auxiliar no parto e na lactação, como estudaremos em aulas específicas sobre o sistema reprodutor feminino. Alguns hormônios que estão envolvidos nessas funções da placenta, como órgão endócrino temporário, são a gonadotropina coriônica humana, responsável pela manutenção da gestação na fêmea primata. Então, esse reconhecimento de gestação, inclusive, inicialmente e, consequentemente, manutenção da gestação, se deve a esse hormônio placentário. A gonadotropina coriônica equina, a somatomamotropina, que vai atuar, inclusive, no desenvolvimento da glândula mamária para o evento de lactação pós-parto, e também a esteroidogênese, que vamos verificar mais para frente, que vão atuar tanto na manutenção de gestação quanto no processo de parto. Mais uma vez, lembrando que todas as imagens utilizadas com fins didáticos nesta aula foram obtidas no Google Imagem, não pertencendo a nós os direitos autorais, e, portanto, não será permitido de forma alguma baixar, gravar ou compartilhar a aula ou link de aula. Apenas alunos matriculados na disciplina poderão acessar as aulas exclusivamente via link fornecido no AVA, e elas ficarão disponíveis durante todo o período letivo para que isso aconteça. Obrigada, bons estudos e até a nossa próxima aula.